Oi pessoal, tudo bem? Vamos continuar lendo Conversando com Deus, um livro do Neil Walsh, que ele diz que é o diálogo que vai mudar a nossa vida, porque ele diz que esse livro é como se fosse um mestre que aparece quando o discípulo está pronto. Então ele diz que para saber se nós estamos prontos para entender a mensagem desse livro, a mensagem passada por Deus através dele, a gente deve estar de coração aberto e de mente aberta, livres ambos de crenças limitantes. Então, se nós estivermos ainda seguindo dogmas que dizem que Deus não não é exatamente o Deus de amor e bondade que Jesus Cristo veio nos ensinar, chama de Pai, que eu chamo de Pai e Mãe, que aí então nós não estaremos prontos ainda. E foi por isso que eu comecei a apresentação, a preparação para esse livro ali no primeiro vídeo. Eu deixo aqui todos os vídeos se você quiser ver, se for esse o primeiro que você esteja vendo, com aquele conto do indiano Sutratma, que é uma resposta que um sábio deu para uma pessoa que perguntou a ele por que é que o ser humano é tão egoísta e arrogante, e ele disse que é porque ele não despertou. E ele explica através desse conto, Sutratma, que fala de um colar de pérolas, como é que a pessoa desperta. É como quando ela olha para dentro dela mesma e ela percebe que ela, além de não ser oca, a parte eterna dela está ali dentro, e a essência divina, ela não é o externo, já que durante um tempo ela só percebe o externo e só vê o negativo no outro. E aí quando ela vê também que além disso, dela ter essa essência divina, é o mesmo que o fio que passa dentro dela, passa dentro de todas as outras pérolas, ou seja, a mesma centelha divina que me anima, a mesma presença eu sou em mim, é a mesma presença eu sou em tudo e todos. E aí então ele diz que é necessário essa preparação, é necessário, se esse livro chegou às nossas mãos, é porque nós estamos prontos, nós não somos mais crianças aprendizes, nós somos agora a presença mestra, que alcançou plena estatura, como diz a Saint-Germain, no livro de ouro de Saint-Germain. Então a gente já está pronto para entender as verdades da vida. Como o professor Hélio Couto diz, não vai existir mais para a gente aquela coisa dos mistérios inconfessáveis, os mistérios incontáveis da mente de Deus. Quando a gente não entendeu ainda a Deus, quando alguém contesta alguma coisa, mas Jesus Cristo não veio dizer que somos todos irmãos, como que um dia vai haver separação, os bons dos maus, uns vão para o céu, outros vão para o inferno? Aí a resposta que eu sempre tive é isso: são os mistérios impensáveis ou incompreendidos da mente de Deus. Mas aí a gente entende que agora nós estamos prontos, quando a gente entende a mensagem de amor incondicional de Jesus Cristo, ainda que a gente não tenha aprendido ainda como colocar na prática, a gente já consegue captar a mensagem que está aqui nesse livro. Então, no vídeo anterior, Deus terminou falando assim para o Neil Walsh: agora deixe-me explicar isso, tente entender, porque a partir daqui é mais difícil. Está pronto? Então ele vinha ali dando várias respostas para as perguntas. Essa última pergunta, por exemplo, que ele tem respostas longas, muito longas, ele diz: acredite ou não, o Senhor usou uma imagem tão explícita que acho que estou realmente compreendendo. Isso aqui é quando ele está falando ainda da pergunta anterior, que ele diz por que é que as pessoas, que há ainda tanta discrepância, tanta maldade no ser humano, no mundo. E aí Deus deu essa resposta e perguntou para ele: você entendeu? Então presta atenção, porque daqui a pouco vai ficar mais difícil. Então vamos ver como é que vai continuar daqui para frente. E aí o Neil Walsh diz: acho que sim. Bom, lembre-se de que pediu essa explicação. Espero por ela há anos. Pediu em termos leigos, não por meio de doutrinas teológicas ou teorias científicas. Então Deus aqui dizendo a ele que ele não se esqueça que foi ele que pediu, e ele pediu como uma pessoa aflita mesmo ali. Ele não pediu através de nenhum chefe religioso, de nenhuma doutrina teológica ou teorias científicas. Sim, eu sei o que pedi, diz o Neil. E tendo pedido, receberá.
Agora, para simplificar as coisas, usarei seu modelo mitológico dos filhos de Deus como uma base para a discussão, porque é um modelo com o qual está acostumado e que, de muitos modos, não está muito distante da realidade. Então, vamos voltar a como esse processo de autoconhecimento deve funcionar. Há um modo pelo qual eu podia ter feito todos os meus filhos espirituais se conhecerem como partes de mim. Simplesmente dizer-lhes o que eram. Isso eu fiz. Mas não foi suficiente para o espírito simplesmente conhecer a si mesmo, como Deus, ou parte de Deus, ou filho de Deus, ou herdeiro do reino, ou o que afirme qualquer mitologia que queira usar. Então, como as respostas são bem longas, eu vou fazendo pedacinho por pedacinho para tentar entender. Então, ele está dizendo que ele podia ter feito todos os filhos espirituais, todos nós, que a gente se conhecesse como parte dele. Ele podia simplesmente dizer que era, e ele disse que ele fez, mas isso não foi suficiente para o espírito simplesmente conhecer a si mesmo como Deus ou parte de Deus. Então, eu acredito como ele está dizendo aqui que então ele teve, talvez ele tenha dito, vocês são parte de mim, vocês são Deus, e a gente não acreditou. Então ele teve que arrumar uma forma de nos mostrar como é na prática, experienciar. Como eu já expliquei, saber algo e experimentá-lo são duas situações diferentes. O espírito ansiava por conhecer-se experimentalmente, como eu fiz. A consciência conceitual não foi suficiente para vocês. Então eu elaborei um plano. É a ideia mais extraordinária em todo o universo e a colaboração mais espetacular. Digo colaboração porque todos vocês estão participando disso comigo. Segundo o plano, vocês como espíritos puros entrariam no universo físico recém-criado. Isso porque a materialidade é o único modo de saber experimentalmente o que se sabe conceitualmente. De fato, esse é o motivo pelo qual eu criei primeiramente o universo físico, o sistema de relatividade que o governa e tudo que existe. Então aqui Deus explicando que ele teve que criar um plano, então, para que nós pudéssemos experienciar na prática aquilo que ele já tinha dito, já tinha explicado, que nós éramos espíritos infinitos divinos, à imagem e semelhança dele na essência, e não fisicamente falando. E aí, então, ele diz que a materialidade é o único modo de saber experimentalmente o que se sabe conceitualmente. Então, o conceito a gente já sabia, a gente já tinha, mas para entender realmente, para a ficha cair, para a gente captar realmente, então a gente teria que estar experienciando na prática, e por isso ele criou o universo físico com o sistema da relatividade, onde duas coisas coexistem, o negativo e o positivo da mesma coisa no mesmo tempo, ao mesmo tempo. Uma vez no universo físico, vocês, meus filhos espirituais, podiam experimentar o que sabiam sobre si mesmos. Mas primeiro tinham de conhecer o oposto. Explicando isso de um modo simplista, vocês não podem saber que são altos se não souberem o que é ser baixo. Não podem experimentar a parte de si mesmos, que chamam de gorda, se não souberem o que é ser magro. Seguindo a lógica primária, vocês só podem experimentar a si mesmos como que são quando se deparam com o que não são. É essa a finalidade da teoria da relatividade e de toda a vida física. É de acordo com os que não são que vocês se definem. Então aqui, os exemplos de Deus, para ficar cada vez mais fácil de compreensão. Como é que eu posso saber que eu sou preta se não tivesse o branco? Como é que eu posso saber que eu sou alta se eu não tenho se eu não tenho nenhum conceito do baixo? Como posso saber que eu sou gordo se eu não vi o magro? Então, ele dizendo que então, a teoria da relatividade, que está ali no princípio da polaridade, que tudo tem o seu oposto,
como a gente encontra aqui explicado no Kybalion, que é a polaridade. Então é o princípio da polaridade que diz: tudo é duplo, tudo tem dois polos, tudo tem seu par de opostos, o semelhante e o dessemelhante são uma coisa só. Os opostos são idênticos em natureza, mas diferentes em grau. Os extremos se tocam. Todas as verdades são meias verdades. Todos os paradoxos podem ser reconciliados. Ou seja, tudo é relativo, como Deus está explicando aqui. Então, ele criou então esse universo físico para a gente poder então experimentar aquilo que a gente não podia entender quando a gente só tinha o conceito, quando a gente só entendia o conceito. E aí então ele diz: seguindo a lógica primária, vocês só podem experimentar a si mesmo como o que são quando se deparam com o que não são. É essa a finalidade da teoria da relatividade de toda a vida física. É de acordo com os que não são que vocês se definem. Agora, no caso do conhecimento primário, de se conhecerem como Criador, vocês só podem experimentar a si mesmos como Criador quando criam. E só podem criar a si mesmos quando se destroem. Em certo sentido, primeiro tem de não ser para ser. Está entendendo? Eu agora não estou mais. Você está? Vamos ver onde eu acho. Eu acho que... Aí ele vai explicar de novo, vamos lá. Preste atenção. É claro que não há como vocês não serem quem e o que são. Simplesmente são espírito puro e criativo. Sempre foram e sempre serão. Então vocês fizeram a melhor rota a seguir. Obrigaram-se a esquecer quem realmente são. E aqui ele está então confirmando aquilo que os Abrahams dizem no livro Peça e Será Atendido, que eu fiz uma série com o livro todo, eu deixo a playlist aqui se você quiser ver, quando eles dizem que antes da gente vir para essa aventura aqui, como passar uma temporada humana, encarnados, que nós aceitamos esquecer tudo que a gente sabia no conceito, como ele está explicando aqui, como seres infinitos divinos que somos. A gente assinou ali o contratinho, e aqui Deus dizendo que realmente nós nos obrigamos a esquecer quem a gente realmente é. Ao entrarem no universo físico, renunciaram à lembrança de si mesmos. Isso lhes permite escolher ser quem são, em vez de apenas, por assim dizer, acordar no castelo. Eu acho que agora eu entendi. Bingo! É para a coisa ficar valorosa e para a coisa ficar, eu acredito, excitante também, né? Ficar interessante, ficar gostosa de viver, não é? Porque se a gente vem já sabendo quem a gente é, aí eles vamos ali para aquele lugar ali onde tem luz e sombra. A gente quer luz, a gente não sabe como é ser sombra, a gente não sabe como é a escuridão. Então, se a gente já vem sabendo disso, se a gente não tem essa oportunidade de experienciar na prática, aí não tem tanta graça, eu acho. Eu acredito que, de uma forma simplista de dizer, eu acredito que seja isso. Que isso vai nos permitir escolher ser quem a gente é. Isso vai nos permitir escolher se melhorar a cada dia, aquela coisa do a cada dia em todos os aspectos, eu sou e estou melhor, melhor e melhor. Senão, se a gente já soubesse, não é? Já lembrasse. É no ato de escolher ser, em vez de simplesmente ser-lhes dito que são, uma parte de Deus, que vocês se experimentam como sendo por livre escolha o que é por definição. Deus, contudo, como podem ter uma escolha, desculpem gente, lê de novo. É no ato de escolher ser, em vez de simplesmente ser-lhes dito que são, uma parte de Deus, que vocês se experimentam como sendo por livre escolha o que é, por definição, Deus. Contudo, como podem ter uma escolha em relação a algo para o que não há escolha? Vocês não podem não ser meus filhos por mais que tentem, mas podem esquecer. Então, olha que interessante. Foi esse o jeito que Deus
inteligente como ele resolveu fazer para que a gente pudesse ter escolha, para que a gente pudesse ter mérito, acredito. Porque como é que a gente pode escolher alguma coisa em que não há escolha? A gente não tem escolha, nós somos filhos de Deus, nós estamos no todo e o todo está em nós. Isso é em tudo e todos, não tem nada que mude isso. É assim, essa verdade é absoluta, não faz parte aqui da nossa relatividade. E aí então, mas e se a gente esquece isso? É a única forma que aí a gente escolhe se melhorar cada dia mais e mais para ser aquilo que a gente é. Vocês são, sempre foram e sempre serão uma parte divina do todo divino, um membro do corpo. É por isso que o ato de reincorporar-se ao todo, de voltar para Deus, é chamado de lembrança. Vocês de fato escolhem lembrar quem realmente são, ou unir-se às suas várias partes para experimentar o seu todo, ou seja, tudo de mim. Deus é muito generoso, não é, gente? Muito generoso, porque nossa, a gente pensar que a gente tem livre-arbítrio, a gente pode escolher ficar trafegando na sombra, ou então resolver trafegar só na luz aqui nessa realidade, e aí a gente escolhe, e aí que grande que é, né? Poder escolher ser melhor a cada dia. Portanto, sua função na Terra não é aprender, porque já sabem, mas lembrar-se de quem são e de quem todas as outras pessoas são. Colar de pérolas, o Sutratma. É por isso que uma grande parte da sua função é lembrar aos outros, isso é, relembrar para que também possam lembrar-se. Todos os maravilhosos mestres espirituais têm feito justamente isso. Esse é seu único objetivo, ou seja, o objetivo da sua alma. E olha, porque o Neil Walsh disse que se esse livro cair na nossa mão, se a gente conseguir entendê-lo, é porque nós não somos, nós estamos prontos, não somos mais criança aprendiz. Porque Deus aqui lembrando que a nossa função é lembrar os outros, para que também possam se lembrar. Então, que se você achar que é interessante esse livro, se você achar que está sendo interessante os comentários que eu estou fazendo, me ajuda então a lembrar outras pessoas também. Compartilhe esse vídeo se você achar que é interessante, se for leve, claro. Meu Deus, isso é muito simples e também simétrico. Quero dizer, tudo subitamente se encaixa. Agora vejo uma imagem que nunca havia reconhecido. Isso é o Neil Walsh dizendo. Bom, isso é bom. Esse é o objetivo deste diálogo. Você me pediu respostas, eu lhe prometi que as daria. Você fará deste diálogo um livro e levará minhas palavras para muitas pessoas. Isso é parte do seu trabalho. Agora você tem muitas perguntas a fazer a respeito da vida. Nós lançamos a base. Vamos a essas outras perguntas. E não se preocupe. Se até aqui há algo que não compreendeu bem, ficará claro dentro em breve. Olha, gente, essa então, até agora então, ele dizendo que isso foi a base, ele lançou a base, mas que ele sabe que, ele dizendo para o Neil então que isso se tornaria, esse diálogo dele se tornaria um livro, nessa altura eu acredito que ele não havia pensado nisso, até porque ele disse que no início os escritos ficaram ali na gaveta e depois que ele começou a mostrar para os mais próximos, até que ele decidiu que seria um livro, mas Deus já estava adiantando aqui, vai ser um livro, e aí ele dizendo que ele sabe que ele tem muitas outras perguntas a fazer a respeito da vida, já que esse é o primeiro livro que fala sobre as perguntas essenciais da vida, e ele nos acalma também, se até aqui a gente não entendeu muito, tem algo que a gente não entendeu bem, vai ficar claro dentro em breve. E aí no próximo vídeo, o Neil Walsh pergunta então, tenho tantas dúvidas, há tantas perguntas que quero fazer, acho que deveria começar pelas principais, as óbvias, como, por exemplo, por que o mundo se encontra nas condições atuais? E aqui está ele fazendo a perguntinha, como diz o professor Hélio Couto, né? Que todo mundo quer saber. Como será que Deus vai responder essa pergunta, hein? Por que será que o mundo se encontra nas condições atuais? Em que, como o sábio falou, porque as pessoas são tão egoístas e prepotentes, arrogantes, é isso? Que olham só para o próprio umbigo,
só vem separação, não é? Infelizmente não é isso. Será que é porque a gente, eu já ouvi muitas vezes dizer, porque é Deus que quer desse jeito, esses são os insondáveis desígnios da mente de Deus, não é? Será que é isso? Vamos ver então? Então eu espero você para dar continuidade e ver qual vai ser a resposta de Deus a essa pergunta. Por enquanto, então, obrigada. Se você gostou e quiser compartilhar, muito obrigada. Se você quiser também comentar e deixar seu like, também eu agradeço. E dar uma entrada lá no meu canal, se você quiser também, que há outros livros lá, livros assim tão fantásticos como esse, tá? E aí, se quiser se inscrever lá, fica à vontade. Muito obrigada e até o próximo vídeo. Tchau!